Estamos começando mais um episódio de Empreendedores com Missão, o podcast que você vai acompanhar, sempre entrevista enriquecedora no melhor sentido da palavra. Nós vamos aqui sempre conciliar a experiência profissional de empreendedora com aquilo que Deus tem feito através dos negócios. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial e eu gostaria de apresentá-lo. Ele é professor, ele é autor, ele é consultor eleitoral, ele é especialista em gestão e campanha de prestação de contas eleitorais. Ele tem mais de 30 anos de experiência em campanhas eleitorais em todos os pleitos nas 5 regiões do país. Ele atuou em diversas campanhas políticas bem-sucedidas, ajudando a eleger deputados, prefeitos e centenas de vereadores. Ele é pastor da Igreja Batista Atitude em São João de Meriti, ele é casado, pai, avô e fundador da empresa Universidade da Política, e nós vamos conhecer ainda mais do meu convidado especial, Pastor Fábio. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Empreendedores com Missão. Pastor, suas palavras iniciais, se apresentando, conhecendo um pouquinho. Queria dizer que eu estou muito feliz em tê-lo aqui, tá bom? Amém, amém, Carlos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado você que nos assiste, você que está acompanhando agora esse podcast Empreendedores com Missão, algo muito importante. Eu quero iniciar falando uma coisa. Querido, entenda a diferença de propósito para proposta. Propósito é a ideia central de Deus para a sua vida. O que você faz que te preenche, que você tenha a certeza que a tua missão está sendo cumprida. Proposta tem a ver da maneira como você faz, a recompensa. Olha, propósito é relacionamento, proposta é resultado. Preste bem atenção se a sua vida está mais focada no resultado do que no relacionamento. Eu entendo que nada do que foi falado acerca da minha vida é maior do que ser filho de Deus, servo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e entendendo a cada dia que é a mão de Deus que está em nós. É um prazer estar aqui contigo. Amém. O pastor já começou falando aí sobre proposta e propósito, e aí você falou que proposta tem muito a ver com resultado, né? Não só pelo resultado, mas um empreendedor, ele vive muitas vezes baseado no resultado. Sim. E se em algum momento alguém até que ouviu Deus ou quis empreender de alguma maneira, começa a não ter resultado, necessariamente ele está fora do propósito? Não, é algo que toda promessa passa pelo teste do tempo. Sim. A Bíblia fala acerca da perseverança, que após haver feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Uhum. Tudo passa pelo teste de tempo. Quanto tempo José esperou para que o sonho dele fosse realizado? 13 anos. Quanto tempo Abraão esperou para que Sara pudesse engravidar e gerar Isaac? Tem coisas que acontecem muito mais rápido, tem coisas que demoram para acontecer. A Bíblia nos garante que empreender hoje no Brasil é um ato de fé. Você está num país onde não tem preparação, não tem estrutura, não tem financiamento, não tem verba. Só que primeira coisa que o empreendedor precisa entender, você é um empreendedor nato. Porque o empreendedor é um cara inconformado, é um cara que nunca está insatisfeito, ele nunca está satisfeito. O empreendedor, ele começa um negócio, atinge, chega no alvo, aí eu vou mudar e tal. O empreendedor, ele quer fazer algo diferente. O empreendedor não se preocupa com horário, tempo de trabalho, descanso. O empreendedor, ele quer fazer, ele quer gerar satisfação nas pessoas. O empreendedor nato. Agora tem o empreendedor por necessidade, irmão. Veio a pandemia, muita gente foi mandada embora, o cara teve que empreender, começar um negócio. Só que quando ele começou o negócio por necessidade, ele entendeu que aquela necessidade poderia dar certo. Vamos lá, a maioria das pessoas tem uma renda principal. Sim. Vamos entrar aqui um pouquinho nesse gancho aqui de educação financeira. Uma renda principal, vamos dar exemplo, o cara é um funcionário de uma empresa privada ou pública, ele tem a renda, o salário dele lá todo mês, que até o 5º dia útil entra na conta dele. Só que o cara tem uma renda extra. Ele faz um dinheirinho, ele vende um negócio, o homem, a mulher, ou seja, ele gera uma renda extra. Aquela renda extra é o quê? Ele é um complemento para a sua vida. Só que, com o tempo, ele descobre que aquela renda extra, hipoteticamente, está dando mais resultado
que é a renda principal dele. Fixo dele. Se ele tiver tempo para desenvolver, para aplicar, aquela renda extra vai ter mais resultado do que o fixo, do que a renda principal. O que ele faz? Ele, com o tempo, ele vai migrando. Então, empreender no Brasil é ato de fé. E outra, não significa que não está dando certo hoje, que não vai dar certo amanhã. Porque nós precisamos perseverar. E perseverar é muito difícil. Mas tem um limite, pastor, da perseverança e da insistência, né? O cara teimosia. Da teimosia. Ele está insistindo numa coisa que, de repente, não faz sentido. Até onde essa linha tênue para entender até onde eu preciso persistir, onde eu preciso, de repente, até mudar a estratégia. Não digo nem desistir do negócio completamente. Sim. Mas migrar para o digital, migrar para a loja online, tentar outros canais de venda. Até que ponto ele precisa entender isso? Então, Carlos, assim, eu no livro Mova-se, Muito bom, por sinal. O livro Mova-se é o livro do pastor, né? Eu tenho esse livro. Muito bom, por sinal. Tá, não tem lá no Hotmart, só entrar lá, Mova-se, produzindo resultados extraordinários, você vai encontrar. Eu coloquei 5 passos que eu entendo que a gente atinge sucesso. Primeiro passo, descobrir a sua verdade. Descobrir é tirar aquilo que está cobrindo a sua verdade. Você precisa ter verdade. Eu sou empreendedor ou eu estou empreendedor. Porque o empreendedor, irmão, você não tem hora. Você não tem dia. Se tu trabalhar, tu ganha. Se não trabalhar, não ganha. Se o dinheiro não estiver trabalhando por você. Sim. Então, você precisa descobrir essa verdade. Você precisa entender que descobrir a verdade é passar por um processo de dor. Porque a verdade dói. Eu tenho um produto, eu tenho legal, mas eu tenho disposição, eu tenho gente, vai dar certo, eu vou suportar no início. Porque no início é tudo muito misturado, tempo, dinheiro e tal. Até no início o empreendedor, ele é o cara que produz o produto, faz a compra do negócio, vende o produto, faz o pós-venda. Você tem que descobrir a sua verdade. Eu tenho disposição para aquilo, eu vou cair para dentro. Eu tenho disposição para ser criticado. Para ouvir alguém falar, cara, isso é perda de tempo, cara. Vai arrumar um emprego fixo. Isso aí não tem garantia de nada. Como é que vai ser o amanhã? Você precisa descobrir a sua verdade. E depois que você descobre a sua verdade, você precisa viver de forma coerente com a sua verdade. Eu descobri a minha verdade, eu vou montar uma empresa de consultoria eleitoral. Então eu preciso viver de forma coerente. Eu tenho que colocar a verdade em prática. Viver de forma coerente é colocar a verdade em prática. Não está dando certo. Por que não está dando certo? O meu custo está alto. Mas que isso? O que é custo? Cara, é simples. Qualquer produto que você vai fazer, vender ou prestar tem um custo. Aqui o Estúdio B tem um custo. Iluminação, equipamento, ar-condicionado, água, tudo isso é custo. Então, o meu custo ele está plausível para que o meu produto possa ser colocado no mercado. Então, depois que eu vivo de forma coerente, eu preciso comunicar de forma eficiente. Eu preciso, vender o meu produto de maneira eficiente. E hoje, Carlos, tem curso online gratuito. Claro, tem que examinar tudo. Tem que saber selecionar, né? Quarta coisa, manter o foco. Foco é aprender a dizer não. Quando começa a dar errado, vem um montão de coisa no ouvido. Porque nosso pastor sênior fala, a gente tenta, a gente erra, até a gente acertar. Não tem jeito. E depois que você mantém o foco, você tem que perseverar. Então, você não pode desistir. Você tem uma revelação de Deus para a tua vida, que aquele é o teu negócio, é uma certeza. Irmão, não adianta. Você imagina se o cara do WhatsApp tivesse desistido? Ele tentou vender para o Google, ele tentou vender para o Facebook na época, ele tentou vender o WhatsApp para todo mundo, ninguém quis comprar. Até que um grupo de investidores colocou o dinheiro e depois vendeu por bilhões. Não dá para parar no meio. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E quando encontra, convida as amigas e vizinhas dizendo, celebrai-vos comigo, encontrei a dracma perdida. Lucas 15, 8 e 9. Isso me ensina porque a mulher perdeu alguma coisa. O que ela fez? Ela iluminou o ambiente dela com a verdade. Descobriu a verdade dela. Perdi aqui em casa. Peraí, vou acender a candeia.
Então, vou varrer diligentemente. Onde é que eu errei? Onde é que eu estou errando? Porque o grande problema da gente é ter a humildade de reconhecer onde está errando e onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode aperfeiçoar. Mas a gente só permanece naquilo que é eterno. No nosso caso, Deus tem que gerar essa revelação dentro de nós. Deus gerou a revelação dentro do teu coração, Deus gerou a revelação dentro da sua vida acerca do teu negócio. Se Ele gerou, querido, não desiste não, vai até o fim. Então, pastor, sobre isso, Deus gerar essa revelação, essa vontade, muitas pessoas às vezes esperam uma manifestação mística de Deus ou algo religioso, do eis que te digo, vai lá e procura o contador e a razão social é X. Nem sempre isso vai se dar dessa maneira, assim, espiritual, né? Eu acho que essa descoberta da vocação, do propósito, como você disse, ela acontece ao longo do caminho, né? A pessoa coloca o propósito dela diante de Deus e as coisas vão acontecendo à medida que ela vai confiando em Deus. Você disse aí que no começo o empreendedor começa fazendo de todas as coisas, ele é vendedor, ele é o serviços gerais, ele é o marketing, mas à medida que o tempo passa, ele vai se especializando, entendendo o que eu sou bom fazendo, o que eu posso fazer bem feito, o que eu posso delegar, e Deus vai dando o direcionamento na caminhada. Geralmente é assim que funciona, ou você acha que em algum momento Deus pode fazer assim de uma forma misteriosa? Deus é Deus, cara. Ele escolhe a maneira que vai fazer. Ele escolhe a maneira que ele vai fazer. A grande dificuldade é a gente estar atento para ouvir e ter a sensibilidade para entender a maneira como ele faz. Tem coisas que você faz bem, não tem jeito. Tem coisas que você se prepara para melhorar. Tem coisas que durante a caminhada você vai descobrindo que você vai fazer. Então, é essa sensibilidade que você precisa entender. Agora, empreender tem a ver com liderar. E liderar, durante um tempo, o conceito de liderança foi influenciar. Hoje, irmão, o que mais tem no mundo é influencer digital, que não influencia nada e ninguém. Pode influenciar até para o mal. Hoje eu entendo que o líder, ele é um desenvolvedor de pessoas. Porque cada negócio tem o seu desenho. Sim. Cada negócio tem a sua maneira. E o líder hoje, ele precisa modelar. Com quem você está se modelando? Quem você olha e fala, não, eu quero ser parecido com aquele cara ali. Quero estudar ele, quero aprender com ele. Eu quero desenvolver a minha vida como ele tem desenvolvido. Quem é que você está ouvindo? Então, são questões importantes, entendeu? Ô, pastor, você falou aí sobre foco. E aí, quem te conhece, pastor, sabe que você é uma pessoa ligada no 220, né? Alguns dizem 330. 330, de tão acelerado, tão proativo e resolvedor. É seu perfil ser uma pessoa resolvedor e acelerado, e algumas vezes até incompreendido por pessoas que estão num ritmo mais ameno. Como é o seu segredo para manter o foco, sendo uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo? Tem a igreja, tem as empresas, dentro da própria igreja tem muita coisa ali para administrar, para resolver. Qual é o segredo para o empreendedor que está passando por isso? Precisa ter foco e está ali envolvido com milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo. Olhar para dentro de si, ter mentores que te aconselham, ouvir o ruído dos descontentes, porque às vezes você não consegue agradar a sua esposa, você não está conseguindo fazer algo, ela vai reclamar e tu está dando o seu melhor e acha porque você está dando o seu melhor, você não tem o direito de ser criticado. Tem que aprender a lidar com isso. Mas, acima de tudo, entender uma coisa chamada inteligência relacional. A coisa mais difícil hoje é lidar com gente. Porque gente tem sentimento, gente tem humor, gente tem dia. Gente tem o seu mapa, que nem sempre é o território dela. Gente tem a sua maneira de entender. E hoje existe a crise da narrativa, irmão. As pessoas pegam e criam uma narrativa acerca de alguém sem conhecer verdadeiramente quem ela é. O método SOR, que é um dos métodos de análise comportamental, ele define 4 temperamentos. Dominante, que é o meu. O dominante é o temperamento que é focado no resultado. Sim. Tá? Tem o analítico, que é baseado na lógica, ele não tem sentimento, ele é baseado em como fazer, né? Onde nós vamos chegar, outra, como nós vamos fazer. Terceiro é o paciente, que é da ciência da paz. Ele dá tudo para não entrar numa briga, ele não gosta do ambiente tenso. E o extrovertido, que é o cara animado, agitado e tal. Sempre que você tem um temperamento, você tem um subtraço, que geralmente é o contrário do outro.
Geralmente o dominante ele tem um subtraço impaciente. Então, quando você descobre a sua verdade e entende quem você é, você precisa desenvolver os outros perfis comportamentais. Exemplo, eu preciso ser analítico, porque eu escolhi trabalhar na área da contabilidade. Eu trabalho com gestão, e gestão você tem que planejar. Vamos fazer um churrasco? O dominante, vamos embora, vamos fazer um churrasco, vamos embora, olha, vamos botar 200 pessoas no churrasco e vamos embora, a gente vai dar tudo certo. Ele é um empolgadaço, o analítico. Onde vai ser? Então, você precisa ser o analítico ou você precisa juntar pessoas você tem um traço, você precisa entender as pessoas. Sim. Você tem um traço que é mais forte, exemplo, meu é o dominante, mas eu preciso ter o paciente do meu lado. Então, você precisa agregar eu preciso ter o analítico, né, do meu lado. Eu preciso ter o extrovertido do meu lado. Rapaz, tem um rapaz lá na igreja, supervisor, que eu brinco com ele que dá raiva. Eu trago ele para um grupo de amigos meus de 10 anos. Ele conhece os caras no dia. Ele sai mais amigo do cara do que eu. Extrovertido. Ele tem capacidade de conectar com pessoas. Foi a mensagem que eu preguei ontem. O brilho do meu irmão não atrapalha o meu brilho. Preguei domingo, aliás. O brilho do meu irmão não atrapalha o meu brilho. Sim. O meu brilho aumenta quando eu agrego o brilho do meu irmão. Existe uma regra chamada minimax. Eu preciso potencializar as minhas qualidades e agregar pessoas que fazem melhor do que eu. Eu te mostrei algo que um rapaz da igreja fez que faz 10 vezes melhor do que eu, presente de Deus para a minha vida. Então, isso é no empreendedorismo. Só que, exemplo, vamos falar agora de uma campanha eleitoral. Vamos supor que o Matheus me contrate para cuidar da campanha dele. Matheus, vamos montar a tua equipe. Porque a equipe de uma pessoa é quem vai dar o resultado positivo ou negativo. Ponto. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada. No primeiro momento, como eu falei, você tem que fazer sozinho, mas se tu não agregar pessoas, tu não vai conseguir chegar no objetivo maior. Matheus é o candidato. Eu preciso de alguém para andar com o Matheus. Para ele vai para uma reunião, para outra, e as pessoas pedem ajuda, pedem um telefone. Preciso de alguém para estar do lado do Matheus. Tem que ser alguém o quê? Paciente, irmão. Porque ele vai olhar para a pessoa e vai falar: ô Carlos, bom dia, tudo bem? Querido, eu vou anotar o seu pedido, porque o Matheus tem um outro compromisso. Mas olha, me fala seu nome. A pessoa precisa ver, tu anotando o nome dela, o telefone dela e a demanda dela. Ó, eu vou te dar um retorno em tantos dias, tá? Ainda que o retorno seja, estamos resolvendo. Então, você imagina o Matheus com um cara dominante lá dele, que está focado no retorno. Vamos embora, fala, filho, aí, fala aí. Nome? Ah, tá. Não, isso aí não dá, não. Então, no que você está dizendo, né, pastor, conhecer essa questão do perfil, não é necessariamente existe um perfil ruim ou um perfil bom, existem perfis complementares. Nenhum perfil é melhor do que o outro. Até para empreender, por exemplo, alguém que não tem um perfil tão dominante, ele consegue empreender? Claro ele que consegue, desde que ele agregue pessoas com ele, desde que ele agregue produtos, ferramentas, entendeu? Cara, ninguém é perfeito sozinho. Sim. Uma pessoa que é uma excelente cozinheira, ela provavelmente não é uma excelente vendedora. Sim. Ela pode desenvolver, porque hoje, Carlos, é preciso entender que a gente amanhã pode ser melhor do que hoje. Tem muitas ferramentas para você aprender. Tem muita maneira de você crescer. Eu lembro de uma história que um alpinista, um grupo foi escalar o Monte Everest. E durante a primeira escalada, um amigão dele morreu e ele não conseguiu escalar e ele ficou mal durante um tempo, se preparando. Aí chegou o momento da segunda expedição. Na entrevista coletiva, aquela coisa toda, colocaram um pano preto, ele não entendeu nada, está falando, quando ele entrou, soltaram aquele pano preto com a figura do Everest. Ele parou, olhou, falou: Monte, eu não te venci na primeira vez, mas agora eu vou te vencer. Você sabe por quê? Porque você parou de crescer. Eu não. Eu continuei crescendo. Perfeito. E agora eu estou muito mais forte para poder te vencer. Esse é o desafio de empreender hoje. Esse é o desafio. Muito bom. Falando em desafio de empreender, você é proprietário da Universidade da Política, né?
E a gente tem falado muito da crise hoje de integridade nos negócios em si. O tempo todo existem propostas, o tempo todo existem os jeitinhos brasileiros que muitas vezes empreendedores querem burlar o sistema, as regras, exatamente por conta das burocracias, como você disse, de empreender no Brasil, né? E o pastor decidiu empreender na área da política. Quais são os desafios? Existem desafios? Não quero aqui endemonizar a política, dizendo que só tem algo ruim, mas a gente sabe, de uma visão realista, que tem muitos desafios em empreender e lidar com o âmbito político, né? Primeiro, por que o pastor decidiu empreender na área de política e montar a Universidade da Política? E quais são os desafios que você vivencia na política, mas que qualquer empreendedor pode aplicar no dia a dia das suas atividades profissionais? Perfeito, muito boa pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Você come feijão? Como feijão. Existe feijão podre? Existe. E por que você come feijão se existe feijão podre? Então, eu escolho um feijão de qualidade, mesmo tendo feijão podre, eu quero distância dele. O cheiro já percebe que não é boa coisa ali, então nem me aproximo. Mas quando você compra um saco de feijão da melhor qualidade, não vamos aqui citar marca, perfeito, mais caro, o que você tem que fazer antes de comer o feijão? Abrir o saco, derramar na mesa. E catar o feijão? Separar o que é bom do ruim. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, examinai tudo, retém o que é bom. Em qualquer área da sociedade, existem bons profissionais, mais profissionais. Em qualquer área da cidade, existe gente bem intencionada, gente mal intencionada. Em qualquer área da cidade, tem gente fazendo a coisa certa com a motivação errada. Então, eu trabalho há 34 anos. Há muito tempo, desde meus 17 anos, efetivamente, com política partidária. Exerci alguns cargos de chefia de gabinete, legislativo, municipal, da capital, da minha cidade, estadual, nacional, alguns cargos de secretários. Só que eu entendi que eu precisava mover ao meu favor. Eu entendi que eu precisava estar no outro nível. Eu exerci um cargo de chefia de gabinete na LERJ quando eu decidi empreender. E a coisa foi tão interessante que eu pedi exoneração, dia 6 de março, dia 20 explode a pandemia. Tinha comprado a empresa, montado a Universidade da Política. Então, eu comecei a empreender no meio da maior crise da história do nosso país. Só que eu tinha meu foco, eu tinha meu público-alvo, eu sabia qual era o meu nicho. Eu fiz uma transição. É importante você entender isso. Você que está empreendendo, você quer empreender. Há uma transição, há um processo. É muito difícil porque você não tem incentivo, você não tem apoio. E o apoio eu não falo só financeiro, não. É apoio de formação mesmo, Sim. de mentoring, de mentoreio, de orientação de como fazer, o que não fazer. Ó, vai por aqui, não vai por ali. Começa primeiro, como é que eu faço? Estou no delivery, quando é que eu vou para o físico? Não tem esse apoio. Então, a gente teve um ano de muito sucesso, de muito. Ano passado, eu decidi empreender novamente, que é voltar para o Ministério Pastoral. Então, eu saí da atividade partidária e da atividade presencial em gabinete para focar agora no online, na formação de candidatos. Na verdade, um amigo meu falou que eu sou um beija-flor. Falei, como assim? Ele falou, cara, tu é um beija-flor na floresta pegando fogo. A floresta está pegando fogo e o beija-flor vai lá com o seu biquinho, pega um pouquinho de água no riacho, vai lá e joga no fogo. O biquinho. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, a floresta está pegando fogo, mas tu não deixa de fazer a tua parte. Há uma crise institucional. A floresta que estava se referindo é um ambiente político? Um ambiente do Brasil, político, empresarial, entendeu? Porque a sociedade é reflexo, cara. A gente reflete o que está acontecendo. Ele falou, e tu continua como beija-florzinho fazendo a sua parte. Eu falei, eu quero fazer a minha parte. Eu quero levar Jesus, eu quero levar caráter, eu quero levar santidade, eu quero levar aquilo que eu acredito através do ensinamento, através de tornar uma pessoa melhor, formar uma pessoa melhor para que ela possa ser um representante melhor. Entendeu? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, você tem que fazer escolha. Você tem que escolher o que você vai ensinar. Garante? Não. As pessoas que estão ouvindo esse podcast, elas podem fazer uma escolha.
examinar o que a gente está falando e reter para ela ou não. Falar, não, nada disso me interessa. Ponto. Não é fácil. Na verdade, para nós, evangelho é lugar de desconforto. Sim. Evangelho não é lugar, né, de você estar com uma vida tranquila. É levar o que eu acredito, o que eu aprendi, o que somou, o que agregou na minha vida para formar novos políticos de amanhã que possam refletir uma sociedade mais igualitária. Muito bom. Eu acredito muito, pastor, que Deus pode usar a nossa posição estratégica nos negócios para cumprir o propósito dele, né? Não importa qual é a posição estratégica que você está ocupando, mas Deus, ele conta com cada um de nós em posições para influenciar pessoas que talvez não influenciaria dentro da igreja, porque essas pessoas não estão lá. Mas elas estão na política, estão no mercado de trabalho, estão trabalhando. E muitos cristãos ficam preocupados de ser influenciado negativamente, né? Mas foi o texto que você pregou no domingo, né? Falando sobre ser luz, né? Não se pode esconder uma cidade. De jeito né? nenhum. A lâmpada é para colocar em um lugar em cima do móvel para iluminar todos que estão ao redor, né? Então Deus chamou. E é muito interessante esse texto de Mateus, né? Que fala que deixa acender, né? Deixa brilhar a sua assim luz. Resplandeça a vossa luz. Diante dos homens, né? Para que as suas boas obras glorifiquem a Deus, né? Então, as nossas boas obras no mercado de trabalho elas estão ali para glorificar a Deus. Inclusive, se um cristão no mercado de trabalho, a gente não está livre disso, mas receber uma proposta indecente de corrupção ou de um jeitinho brasileiro, eu penso que a gente deveria fazer uma autorreflexão, né? O que fez essa pessoa ter coragem de me fazer uma proposta corrupta como essa? Será que as minhas atitudes deixaram alguma brecha ali que permitiu ela imaginar que eu aceitaria entrar num negócio ilícito? É muito interessante que, até como Daniel, né? Eles procuraram na vida de Daniel alguma maneira de condenar, mas não encontraram, somente na lei de Deus. Né? Por quê? Porque as nossas obras elas estão dizendo muito mais o Deus que a gente serve do que aquilo que a gente fala. Costumo falar que a nossa vida de segunda-feira é mais importante do que a nossa vida de domingo à noite, ou é tão importante quanto que seja, mas não existe mais essa dicotomia, né, daquilo que é santo e daquilo que é sagrado. Isso aí é muito interessante, por exemplo, 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. O pastor, desculpa interromper, mas essa é uma frase que você fala muito, né? Você fala isso para o seu liderado, fala isso na igreja. Falo em casa, né? Falo para mim principalmente. E isso aumenta a tua responsabilidade. Aumenta, porque enquanto eu não falo, eu sou senhor da palavra. Sim. Depois que eu falo, eu sou refém dela. Então, 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. Sim. A vida é de atitude. A vida de atitude. A vida de atitude, a vida de exemplo. E não é fácil. Porque em todo tempo você está sendo provado, você está sendo julgado, você está sendo acompanhado, você está sendo observado. Então é importante a gente entender isso. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Existe um poeta americano chamado Ralph Waldo Emerson. Emerson escreve uma frase que fala assim, o que fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. A nossa vida tem que falar mais alto que as nossas palavras. Porque o que é uma palavra? Palavra é uma ideia expressa. Eu posso pensar o dia inteiro aqui no que eu vou falar à noite e decorar e colocar e lançar a ideia que eu tive em palavras. Mas se ela não produzir o que está no meu coração, filho, se ela não refletir o meu propósito, que é o amor de Deus, que é pregar Jesus, que é que as pessoas olhem e vejam, cara, Jesus está nele. Cara, é o que você falou, pô, não vou fazer essa proposta para esse cara, não. Vou perder meu tempo. Exato. Mas é uma reflexão para ser feita. Será que, se a proposta veio? Mas, por outro lado, também o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. E Jesus não deu brecha para Satanás. Então, na vida é teste. Deus está testando a gente. E o segredo que Paulo escreveu, cara, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O desejo de Deus é que a gente prospere em tudo. Em tudo. Salmo 1:1-3 fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o fruto na estação certa. E tudo, Carlos, o que é tudo? Tudo é tudo. E
Tudo que ele fizer, prosperará. Primeiro, prosperidade e ausência de necessidade. Ainda que o resultado não chegue no tempo que a gente quer, a gente está satisfeito porque a gente está prosperando, a gente não tem necessidade. A gente tem as nossas necessidades supridas pelo Senhor. E o prosperará também é que a cada dia eu vou melhorar, a cada dia eu vou crescer, a cada dia eu vou avançar, até eu chegar a um ponto que eu entenda que o objetivo de Deus com a minha prosperidade sou eu doar. Sou eu doar a minha vida, sou eu doar os meus recursos, sou eu ajudar outros, sou eu viver para a glória dele. Muito bom. Pastor, quero aproveitar o podcast para te parabenizar, e a sua equipe também, seu staff, a igreja lá de São João, a Igreja Atitude lá de São João. Eu tive o privilégio de ir lá na inauguração da igreja, e aí eu fui lá 7 meses depois, e eu acho que já te falei isso, eu fiquei impactado com o que eu vi na igreja 7 meses. Porque uma coisa é a festa de inauguração, né? Onde tem muitos convidados, onde tem algumas pessoas ali, e eu fui lá exatamente 7 meses depois. E eu imaginei que encontraria ainda um lugar com aspecto missionário, iniciante, e até porque não dizer amador, que é muito comum em ambientes cristãos iniciais, né? Mas depois de 7 meses eu fiquei impactado com a estrutura da igreja, com o espaço físico mesmo da igreja, pintado, sinalizado, bonito, com a recepção, com a cantina, com o banheiro, com o espaço kids, com o altar, com o louvor, com os servos, com o momento de recepção, e eu fiquei muito impactado mesmo. Isso eu tenho... eu sei que é a boa mão de Deus, é a unção de Deus, mas como o pastor Josué Valando diz, né? É a unção alinhado à sua gestão na igreja e do seu staff lá. Qual é o segredo, pastor? Hoje a igreja tem 300 e poucos membros, com 1 ano de fundação. Por que a gente vê igrejas e ministérios, às vezes, com anos e não tem resultados tão expressivos para a glória de Deus como da Igreja Batista de São João de Meriti? Primeiro, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade seja dada a Jesus. Apesar de mim, sim, Deus escolheu derramar o seu amor na igreja de São João. Outra, por conta da igreja mãe. Teve uma igreja que investiu, teve um pastor, que é o nosso pastor Rubem Teixeira, a pastora Vanessa, que investiram não só recursos financeiros para implantar a igreja, mas investiram tempo, discipulado, enviando servos. Tem um modelo da igreja que é muito bem determinado. Eu costumo falar que eu faço copia e colo, só que aí eu formato a letra da maneira que eu gosto, mas a essência, o modelo é esse. Então, gratidão, pastor Rubem. Gratidão, pastor Josué Valandro, que criou o modelo da atitude. A coisa mais importante para mim é quando a pessoa que... Tem gente lá que era membro da sede e veio ser membro de São João. Por que veio ser membro de São João? Porque entendeu que é a mesma igreja. Sim. Se sentiu acolhido da mesma maneira. E outra, minha família, cara. Quem está do meu lado, minha esposa Sandra, amor, beijo, meu filho Emanuel. E toda a igreja. Igreja é um lugar muito lindo. Igreja é um lugar de pessoas com coração, com servos, com amor. Porque... você olha uma igreja funcionando, você não imagina, alguém teve que limpar a igreja. Alguém teve que arrumar as cadeiras. Alguém teve que limpar os banheiros. Alguém teve que preparar a sala do kids. Alguém teve que montar o som. Alguém teve que passar o som. Alguém tem que tocar o instrumento. Alguém tem que fazer a cobertura de mídia. Alguém tem que fazer a intercessão. Alguém tem que estar na recepção. Alguém tem que estar no apoio. Alguém tem que estar na aferição, contando dízimo e oferta e recebendo os dízimos e oferta. Alguém tem que estar, sabe, com as crianças, com os kids, recepcionando, dando aula, servindo lanche. Olha quanta gente envolvido em todo um processo. Então, é um grupo de pessoas apaixonadas por Jesus que seguem um exemplo. Exemplo do pastor sênior, José Valando Júnior, exemplo do pastor regional, exemplo do pastor local, exemplo da liderança. Por que algumas igrejas acontecem, outras não? Essa pergunta eu quero responder. Por que você ainda não fez a tua inscrição no Impulso Pastoral? Treinamento com meu pastor Josué Valando Júnior, que ele vai te dar esses segredos. Todos os segredos da IBA lá no Impulso Pastoral, impulsopastoral.com.br. Vão ser 3 dias em dezembro que vão mudar a tua história. É o segredo.
Quer saber o segredo? Por que a atitude cresce tanto? Vai no impulso pastoral. Cara, o Deus é o mesmo. Eu costumo falar que Deus não é limitado à geografia. Mesmo Deus de Nova Iguaçu, mesmo Deus de São João, mesmo Deus de Ipu, mesmo Deus de Lábrea, mesmo Deus da Zona Sul, mesmo Deus da Barra, é o mesmo Deus. Só como o pastor Josué fala, unção, mais gestão, igual a multiplicação. Então, é importante a gente entender. Então, eu sou muito grato a Deus. Apesar de mim, vou repetir, tá? Apesar de mim, Deus tem sido bom. Deus tem sido fiel, Deus tem honrado. E gratidão pelo carinho. Cara. Que bom. O pastor, e a igreja, né? A gente fala aqui para empreendedores, né? Alguns empreendedores, eles costumam falar que não tem tempo de ir à igreja, né? De estar na igreja. Mas é uma grande pena, porque a igreja talvez seja o maior lugar de formação de liderança, e o pastor falou que empreender é liderar pessoas, né? A igreja é esse lugar, né? Onde treina, onde impulsiona, onde faz o mentoreamento, como o pastor disse. A igreja talvez seja o maior celeiro de empreendedores, e hoje a igreja Batista Atitude tem esse olhar, né? Saber que o empreendedor ele não tem um chamado de segunda classe. A gente entende, inclusive, que dar dinheiro não basta, né? Também não é, eu sou empreendedor, tá aqui, ó, a televisão para o Ministério Infantil e já fiz a minha parte. Não. É muito bom ter um coração generoso, ofertar, mas estar envolvido no dia a dia da igreja também é algo que faz bem espiritualmente, mas também abre a mente para os negócios também. Lá na Igreja Batista São João, tem espaço para os empreendedores? Com certeza. Como aqui em Nova Iguaçu, eu tive a honra de, por um tempo, liderar o ministério aqui. Foi muito fantástico, é muito fantástico. Tem espaço para todos. Eu vou voltar lá atrás. Resultado e relacionamento. O resultado não é mais importante que o relacionamento. Por quê? Nenhuma vitória na vida equivale a uma derrota na família. Nenhum resultado. E as derrotas, muitas das vezes, elas vêm por conta de relacionamento. Sim. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio. Eu preciso trabalhar, ter o meu negócio? Sim. Mas eu preciso me relacionar com Deus, com a igreja? Sim. Porque, cara, vamos ser bem sinceros. Quem quer dar um jeito? Quem não quer arruma uma desculpa. Se eu valorizo, teve uma experiência que o Washington Post fez com um violinista chamado Dejô Schwabel. Esse cara tem um Stradivarius 1316 que custa mais de 3 milhões de reais. Eita. O Washington Post colocou ele no metrô, no horário do rush, calça jeans, tênis, bonezinho, tocando o show dele, que custa no mínimo $500 o ingresso. Na hora do rush. Irmão, quase ninguém parou. Um outro parou. Por que não parou? Porque não reconheceram o valor. Primeiro, quanto custava aquele show. Se todo mundo soubesse que custava $500, todo mundo parava para assistir. Outra, o camarada não reconheceu ele por conta do biotipo da roupa, a camiseta, ele não estava trajado. E outra, não reconheceu o Stradivarius 1316 de 3 milhões de dólares. Porque o que a gente não precifica, a gente não valoriza. E esse é um grande problema. Nós precisamos parar de precificar as coisas e valorizar, sabe, o que é mais importante. E você, empreendedor, você precisa de Deus. Se o seu negócio está fluindo, se Deus te deu inteligência, disposição, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o milagre de Deus. E você estar em relacionamento com a igreja, com Jesus, é gratidão, cara. É um ajudar o outro. Sem contar que todo empreendedor, ele faz networking. Mas o networking com Jesus, sim, a essência do networking, relacionamento com Jesus, é o mais importante da nossa vida. Muito obrigado, Carlos. Uma honra estar aqui com você. É isso aí. Ô, pastor, durante bastante tempo você liderou o Ministério de Empreendedores aqui da Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. O que você percebeu assim, de maior dor do empreendedor, né? Da pessoa que tem um negócio? Qual é a maior dificuldade desses empreendedores? Falta de estrutura do país. Existem países que para tu abrir um negócio tem que fazer faculdade, cara. Você não tem um apoio, você não tem um apoio específico, você não tem uma orientação específica. Começar é uma coisa, se manter é outra. Então,
a esse pensamento, eu sou empreendedor por necessidade, eu fui lançado, ou eu sou empreendedor por chamado, aí eu vou, sabe, buscar, conhecer e tal. Eu acho que falta uma política nacional, estadual, municipal, para valorizar o empreendedor, para valorizar aquele que está começando. E quando a luta vem, como eu falei, o cara que não é empreendedor nato, pintou uma oferta de trabalho para ele com um salário fixo que dê para ele manter a família dele, a grande maioria sai. Porque nós fomos, vou polemizar aqui, a gente está encerrando, nós fomos criados a ter carteira de trabalho, irmão. A gente foi criado e doutrinado a pensar na aposentadoria, como que se a aposentadoria fosse o fim, como se a aposentadoria no Brasil o cara conseguisse viver sem precisar trabalhar. Então, essa mentalidade que é difícil, que é a mentalidade do empregado. A mentalidade do empregado é tem hora para chegar, hora para sair. A mentalidade do empreendedor, não. O empreendedor, dependendo do teu tipo de negócio, não tem jeito. Exato. Então, ele precisa fazer o resultado dele. Ele precisa fazer o resultado dele. Você imagina um empreendedor que fica doente, que está começando o seu negócio. Como é que faz? Quebra. Porque o negócio é ele. Então, essa dificuldade, o cara ter canais como esse para informar, cara, cresceu, começa a investir em gente, cresceu, começa a treinar pessoas, cresceu. Se você parar para observar aqueles programas de culinária americano que visita várias cidades, você vê que a maioria das empresas são familiares. É o avô que começou o negócio, o filho, o neto, e assim sucessivamente vai aprimorando. Então, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para dentro. Porque, às vezes, a solução está dentro de nós mesmos. É só a gente enxergar e pedir o direcionamento de Deus sempre, né? Tá ótimo. Pastor, eu vou te pedir uma coisa, que acho que é o 5º episódio dessa temporada, e a primeira vez que eu vou pedir, a gente está encerrando o nosso podcast. Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu queria que você deixasse uma palavra final para os nossos empreendedores, e primeira vez, vamos terminar esse podcast com uma oração do pastor, porque nós acreditamos em um Deus atemporal, né? Pode ser que alguém esteja assistindo esse podcast talvez anos depois do que esse momento que a gente está gravando, mas o Deus que a gente serve, ele é de agora e é o Deus do futuro também. Então, no tempo certo, a oração que o pastor vai fazer agora pode alcançar empreendedor, mudar a sorte de gente e trazer vida para onde não tem mais vida, tá? Então, deixa a sua palavra final e a sua oração, e muito obrigado desde já, tá bom? Amém. Olha, desista de desistir. Quero te dar essa palavra. Desista de desistir. Se você decidir desistir de alguma coisa, é de desistir. Dias difíceis virão, dias difíceis vêm. Você pode perder tudo na vida, menos a certeza de que em Jesus não há perda definitiva. Deus é um Deus de sonhos e de recomeços. Ele tem algo para a sua vida. Grandes bilionários faliram primeiro. Muita gente que chegou no topo teve que errar, teve que falhar. Então não desista, continue lutando, continue acreditando na palavra de Deus para a sua vida. Você não é aquilo que te sentenciaram, você não é aquilo que falaram que você é. Você não é fracassado. A Bíblia fala que você em Cristo Jesus é mais que vencedor. A Bíblia fala, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isaías 1,19 também diz a palavra, se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para a tua casa, para a tua família. Então não desista. Ah, mas eu estou cansado, eu estou fraquinho, eu não sei, a minha lâmpada está quase apagando. Quer um segredo? Segredo que eu falei domingo? Junta com quem está pegando fogo, meu irmão, que aí a sua chama começa a aquecer, você começa a pegar fogo também, e daqui a pouco você está colocando fogo nas pessoas. Não desista. Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, quero te pedir especificamente para esse irmão, Pai, que está pensando em desistir. Esse irmão, Senhor, que está guerreando, que está lutando, mas, Pai, que já não tem mais forças, e que as palavras contrárias vêm, que as palavras de desânimo vêm, que as palavras de maldição chegaram até a vida dele, dizendo que ele é um fracasso, que não vai dar certo. Senhor, te peço em nome de Jesus, a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Renove as forças dos teus filhos agora, faça eles subir como asas, como águia, acima das tempestades, para vencer todas
todas as batalhas, para vencer todos os desafios. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles a prosperidade emocional, espiritual e profissional. Eu declaro que a partir de hoje a vida deles nunca mais será a mesma e eles vão ser financiadores da verdade, em nome de Jesus. Deus vai te fazer prosperar, querido, para você financiar a verdade, para você ensinar outros a esse caminho. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, Carlos. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez, pastor. E você que assistiu esse episódio até agora, se fez sentido para você o que você ouviu, eu quero te pedir duas coisas. Uma é se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. E a segunda coisa, se você lembrou de alguém ouvindo esse podcast ou vendo esse podcast, encaminha para essa pessoa esse conteúdo, porque se fez bem para você, pode fazer para outras pessoas também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.